Pessoal, bom dia. Aí a galera do 8º ano do Colégio São Salvador, né? Aqui inicia, meus queridos, a aula de religião, tá? A aula de religião, hoje, que é dia 8/5/2020, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que espero, desejo fortemente que você esteja bem, sua família esteja bem, e que a gente possa, nessa época de pandemia, né? Continuar a ser responsáveis, a torcer, a rezar, que tudo isso passe logo e que a gente volte a ter as aulas presenciais, as aulas normais, né? Enquanto isso não é possível, nós teremos essas aulas aqui no PowerPoint, né? Um vídeo com PowerPoint, no qual eu vou orientando vocês, comentando os slides, tá bom? Vocês vão receber essa aula, vocês vão receber o slide, né? O PowerPoint no grupo também. Eu vou colocar um PDF também do mesmo conteúdo, e no final dessa aula eu vou passar uma atividade. Então você fica até o final, presta atenção, estude comigo para você responder essa atividade. No último slide eu explico tudinho, tá bom? Meus queridos, essa primeira aula é apenas de revisão dos conteúdos já ministrados, tá bom? Nas aulas em que nós tivemos nos meses de fevereiro e março deste ano. Por isso que é somente uma revisão, é algo bem tranquilo, tá? Então veja, prosseguindo aqui, introdução à filosofia. Vamos relembrar isso daqui, todo mundo já sabe, aqui é só para relembrar. Filosofia vem do grego, tá? E significa, vem do grego aqui, é a junção de duas palavras, e significa philo, amor, e sofia, sabedoria. Então, o que significa filosofia? Amor à sabedoria, amante da sabedoria, amigo da sabedoria. É isso que significa filosofia, tá bom? Mas, continuando aqui, desculpa, até eu fui desligar o celular que estava fazendo barulho aqui. Outra característica da filosofia é o desprezo aos mitos. A filosofia despreza os mitos. Em que sentido? Ela não acredita nos mitos, porque os mitos se baseiam na fé, é uma crença, é uma opinião, é um preconceito, é uma lenda, né? A filosofia é um conhecimento sério, exige provas, vocês sabem disso. A filosofia não serve a nada, ela é dona de si mesma, ela é soberana. A filosofia é serva somente da verdade. Então veja, um filósofo, ele é aquela pessoa, e aqui eu já estou adiantando esse último ponto aqui. Um filósofo é aquela pessoa que estuda por amor ao conhecimento, que gosta de estudar, gosta de questionar, gosta de perguntar os porquês das coisas. Então é alguém que ama conhecer as coisas, entendeu? É alguém que faz filosofia. Ele não tem interesse de nada por trás, ele só quer entender o mundo, ele só quer entender o porquê das coisas. Ele entende que o mundo pode ser decodificado, pode ser entendido de forma racional. Isso é filosofia, isso é ser filósofo, entendeu? Outras informações aqui. A filosofia é grega, ela nasceu na Grécia, é o lugar de nascimento dela. A filosofia tem uma data, ela é do século VI a.C., tá? A cidade foi a cidade de Mileto, onde nasceu, onde viveu o primeiro filósofo, o Tales de Mileto. Então, ó, Mileto não é o sobrenome dele, tá? É a cidade. Na época, dizia-se o nome e a cidade da pessoa. Então, o filósofo André Hugo de Umbaúba, e não André Hugo Almeida. Hoje a gente fala o sobrenome, né? Na época era a cidade. Por isso, Tales de Mileto, tudo bem? Mas vamos prosseguir para o próximo slide. Outro assunto que nós também vimos foi a filosofia e ciência. Olha só. E aqui já é uma afirmação categórica de cara. A filosofia não é ciência, mas, professor, o que é a filosofia se não ciência? Pessoal, para a gente entender o que é filosofia e a diferença dela para a ciência, nós temos que lembrar uma coisa. Todo conhecimento tem um objeto de estudos, isto é, o que é que aquela ciência estuda? É o objeto de estudo dela. E qual o método? Ou seja, como aquela ciência estuda aquilo. Deu para entender? Então veja, a matemática, o objeto de estudos é o número, o método é o científico, tá? É o indutivo, é o dedutivo, é o raciocínio. A biologia, o objeto de estudo, a vida no planeta completo, a vida humana, a vida dos animais, enfim, as árvores, as plantas, a bios, né? A vida é o objeto. E o método, o científico, o experimental, o indutivo, o dedutivo, tá bom?
A filosofia, ela não é uma ciência. Por quê? Porque o objeto dela é diferente das ciências. Não é um objeto particular. A filosofia tem como objeto tudo o que existe, todo o mundo real. Por isso, aí ela já se distingue completamente de todas as ciências. E o método dela também é diferente. Por quê? A ciência, você tem que provar. Olha, esse mouse aqui é preto. Você está vendo, então eu estou provando que ele é preto. Tá bom? Para a filosofia não é assim. O método da filosofia é especulativo. Você faz especulações racionais. Eu não preciso provar na filosofia, a não ser de forma racional. Mas você não tem que ver que eu estou provando. Deu para entender? Um exemplo básico, tá? Nenhuma ciência fala sobre Deus, porque nenhuma ciência consegue provar, mostrar que Deus existe. Aqui Deus, ó, tá vendo? Aqui Deus, ó, Deus existe. Ninguém consegue fazer isso, porque Deus é invisível, tá bom? Agora a filosofia fala sobre Deus e prova que Deus existe. Professor, prova mesmo? Prova. Prova de forma racional, que faz sentido que Deus exista. Mas ela não mostra a Deus, porque Deus é invisível. Deu para entender? Deus é um objeto que é só da filosofia, não é das outras ciências, porque o método é diferente, tá bom? Vamos prosseguir. Outro conteúdo que nós vimos, pessoal, é a história da filosofia, tá bom? Nós temos a história da filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea, tá? A antiga, do século VI a.C. ao século V d.C. A medieval, do século V d.C. ao século XV d.C. A moderna, do século XV d.C. ao século XIX, né? E a contemporânea, do século XIX até os dias atuais. O que é que a antiga estuda? Estuda a natureza, estudou, né, que já passou, a natureza e o homem. O que é que a medieval estudou? Estudou a religião e o homem. O que é que a moderna estudou? Estudou a inteligência humana. E agora sim, o que é que a contemporânea estuda? Porque nós vivemos na época contemporânea, né? Estuda as transformações sociais e o homem. E aí vocês vão lembrar disso, tá? Repito, não precisa se preocupar. Aqui a gente só está revisando aquilo que vimos na aula. Bem tranquilo isso daqui. Só olha e relembra que é importante, tá bom? Vamos prosseguir. Outro assunto que nós vimos, e é clássico, todo ano a gente vê isso daqui, porque todo ano há sacadas para a gente deduzir, para a gente descobrir aqui dentro. Primeiro, meus amigos, eu vou contar a história. Deixa eu pegar uma canetinha aqui melhor. Vou resumir a história rapidamente, vocês lembram com certeza. Depois eu vou dizer o significado dessa história, tudo bem? Quem criou essa história foi o Platão, o filósofo. Então é o mito da caverna do Platão. Essas pessoas aqui nasceram aqui sempre acorrentadas, elas sempre viam exclusivamente sombras na parede. Por quê? Porque haviam aqui outras pessoas que manipulavam essas outras pessoas. Passavam com objetos e pela luz da fogueira, esses objetos eram aqui projetados nas sombras. Então, atenção, essas pessoas acorrentadas aqui viam sempre as sombras. Portanto, o mundo real para essas pessoas era isso daí, era a caverna e nela sombras na parede. Mas uma dessas pessoas, certo dia, conseguiu tirar as correntes e sair da caverna. E saindo da caverna, aqui essa pessoa, ó, tentando sair, a mesma cena, tá? Só que em várias etapas, saiu da caverna e descobriu que o mundo real é muito mais bonito que a caverna. Descobriu que ele estava preso, descobriu que estava sendo manipulado. Aproveitou demais esse novo mundo real que se abria para ele, o nosso mundo real, mas teve compaixão dos outros e resolveu voltar para salvar os colegas, para tirar as correntes dos colegas, tá bom? Desculpa. Então esse rapaz aqui, ó, ele volta para cá e voltando para cá, ele chega e diz: minha gente, deixa eu tirar vocês desse buraco, isso é um buraco, é uma caverna, vamos para fora, o mundo real é lá fora, isso aqui é uma prisão, isso aqui só tem escuridão. Os acorrentados não acreditaram nesse amigo, nesse colega e acabaram matando-o. Sim,
Os acorrentados mataram o rapaz que saiu da caverna e voltou para salvá-los. Mataram por maldade? Não. Mataram por ignorância. Achavam que ele estava louco e resolveram matar para evitar sofrimento daquela pessoa que supostamente estava louca. O final da história encerra-se, meus amigos, com a constatação de que os acorrentados nunca saíram da caverna. Permaneceram ali sempre, porque desprezaram a única oportunidade que tiveram de sair dela. Tá? Essa é a história, um pouco triste, mas essa é a história, esse é o mito do Platão, tá bom? Vamos prosseguir. O que significa, professor, tudo isso? Relembre para a gente, por favor, significado do mito da caverna. Depois, vocês, se quiserem, podem ler esse slide, tá? Eu opto por falar, eu gosto mais assim, tá bom? A caverna significa a ignorância humana, a escuridão, as opiniões, os preconceitos, os mitos. Fora da caverna simboliza a verdade, o conhecimento, o esclarecimento. Como é que a gente sai da caverna? Primeiro é importante informar que nós nascemos dentro da caverna. Nós nascemos ignorantes. A gente não nasce sabendo, conhecendo a verdade. A gente nasce ignorante. E durante a vida, a gente tem que usar a filosofia para sair da caverna. Então vejam a sacada platônica, a sacada do Platão. Eu tenho que investigar as coisas, eu tenho que me perguntar sobre as coisas, eu tenho que questioná-las, tenho que tentar entender, tenho que ser incomodado, eu tenho que buscar a verdade por amor à verdade, tenho que conhecer, tenho que ser alguém esperto. Sendo assim, eu estarei saindo da caverna para o mundo real, para a verdade. Tem gente que é preguiçoso, não gosta de estudar, não gosta de questionar, não lê o livro, não assiste jornal, fica o tempo inteiro no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no videogame. Não que essas coisas sejam ruins, eu estou falando do excesso, tá bom? Do excesso. E essas pessoas permanecem a vida inteira como ignorantes, acreditando em tudo que dizem, acreditando nas falsas notícias, sendo manipulados, acreditando nos mitos, nas lendas, e não conhecem a verdade. É muito triste. O convite do Platão, o convite da filosofia é que a gente saia da caverna, saiamos da ignorância e encontremos a verdade, ou seja, vivamos fora da caverna. Isso é filosofia, tá bom? Investigue tudo, questione tudo, não se acomode com a caverna. Isso é o que a filosofia, o que o mito do Platão tem a nos ensinar, meus queridos. Prosseguindo para outro slide. Pronto, chegamos aqui ao último slide, dessa nossa aula. Eu quero um marcador de texto. Pronto, encontrei. É a atividade avaliativa. Vamos prestar atenção direitinho, hein? Primeira questão, segunda questão, terceira questão, tá bom? Olha aqui a observação aqui embaixo. No caderno, você vai fazer o cabeçalho e você vai copiar essa atividade. Perguntas e respostas, tá bom? Copia as perguntas e responde. Lê direitinho, presta atenção nessa aula, você consegue, você é inteligente. Então você responde tudo direitinho, capricha. Quando voltarmos às aulas no colégio, às aulas presenciais, o professor vai dar o visto e vai corrigir essas atividades. Professor, quando será isso? Infelizmente eu não sei. Eu espero que seja rápido, mas eu não sei quando voltaremos. Mas quando voltarmos, você me mostra o teu caderno e a gente corrige e eu dou o visto. Tudo bem? Então, olha, primeira questão. Explique a diferença entre mito e filosofia. Gente, é muito fácil a diferença entre mito e filosofia. Tenho certeza que você não vai ter dificuldade. Segunda questão. Como podemos relacionar? Isto é, qual a relação? Qual a conexão entre os meios de comunicação, isto é, rádio, TV e internet, com o mito da caverna? O que é que tem a ver os meios de comunicação, rádio, TV e internet, com o mito da caverna? Será que eles são o sol que ilumina fora da caverna? Ou será que eles são as sombras que às vezes nos manipulam dentro da caverna da ignorância? Copia aí, responda a tua questão, capricha, tá bom? Terceira questão. É melhor estar dentro da caverna ou fora da caverna? Por quê? Onde você gostaria de estar? Onde é melhor estar? Fora ou dentro da caverna? Explique por quê. Escolha um lugar
e explique por quê, tá bom? Ótima semana a todos, desejo muita saúde. Deixa um abraço para o seu pai, sua mãe, seus irmãos, para qualquer pessoa aí que esteja assistindo essa aula. Um abraço para você também, tá bom? Muita saúde, muita paz e tchau, tchau para todos, viu, gente? Até mais.